Vamos lá, meus amigos, vamos então trabalhar aqui nossas primeiras questões de hoje. Vamos falar sobre segurança institucional. Olha aí, né? Nossa questãozinha diz o seguinte, joga aqui na tela que fica melhor para vocês visualizarem. Começando com uma questão bem tranquila aí, na parte de segurança dignitário. Julgue o item abaixo com base na segurança de dignitário. Grau de risco será normal quando aquele em que a pessoa protegida está sujeita somente aos riscos inerentes ao cargo que desempenha. E aí, pessoal? Lembra lá, vamos lá. Você tem três situações específicas, né, quando você fala de segurança dignitária. Quando eu vou falar proteger um dignitário, eu tenho que saber algumas situações, né? Ou seja, o cenário político, se ele está envolvido, se é uma pessoa que é muito envolvida em polêmicas, né? A questão se há crises no país, né? Como, por exemplo, está acontecendo na Venezuela. Então, tudo isso vai influenciar na formação das minhas equipes, na minha proteção para aquele dignitário. Mas, às vezes, por si só por ele ser uma pessoa que já tem um cargo que é, assim, vamos dizer assim, que é sensível, ele tem uma classificação. E essa classificação ela pode ser um grau de risco reduzido, onde você não tem, né, onde ele não tem um cargo específico que seja sensível, tá? Tem um grau de risco normal, que é só inerente ao cargo, o fato dele ser, por exemplo, só um desembargador. Né? Isso já pode, ainda mais na justiça, só um desembargador, por si só o cargo dele já é um grau de risco normal. Mas ele é um desembargador que já condenou vários criminosos de facções criminosas, de grupos de milícias, enfim. Então, é uma pessoa que pode, né, estar ali, pessoas querendo tirar a vida dele. Então, o que acontece? Aí eu já passo a ter um grau de risco elevado. Porque além do cargo dele, existem polêmicas, existem situações sensíveis, então aí sim, aí eu posso dizer que é elevado. Então, dica para a prova, valor nada de cargo, não é inerente ao cargo, já é reduzido. Somente ao cargo, normal. Agora, se existe algo a mais além do cargo que ele exerce, né, pessoal? Uma pessoa que já foi ameaçada, uma pessoa que realmente ali tem uma influência muito grande na mídia, né, na população, um candidato desse da presidente da República, então é uma pessoa que provavelmente está sendo visada por algum maluco, algum criminoso, enfim, então tem que ter uma proteção maior. Então é o grau de risco que ele pode ser normal, reduzido ou elevado, tá? E a banca de vocês já cobrou isso. Então, nesse caso aqui, o item está correto. Vamos lá, vamos seguindo. Julga o item abaixo com base na segurança de dignitários. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó. A segurança de uma autoridade não se limita somente à atuação isolada de agentes de segurança pessoal. Até aqui, nada a declarar, tá, pessoal? Aqui, tranquilo. Aí, o que ele diz aqui? Vamos lá. Diversas medidas cautelares devem ser adotadas para garantir a integridade física e psicológica de uma pessoa protegida, especialmente medidas de caráter repressivo, com a mobilização de recursos disponíveis. Aqui já está errado, porque a essência da segurança dignitário é eminentemente de caráter preventivo, pessoal, né? Preventivo, tá? Com a mobilização dos recursos disponíveis, depois ele diz ali, e a execução de um esquema de segurança bem elaborado e preciso. É preciso esclarecer que ambos adotam uma lógica doutrinária padrão de fases, ou grupos e atividade. Perfeito. E aqui, só para complementar, você tem duas fases ou dois grupos, tá? Você tem um grupo de preparação, ou fase preparação, e você tem um grupo ou fase de execução. Execução. Isso aqui cai muito em prova. E para a gente aprofundar mais ainda, aproveitando a questão, as equipes que estão dentro da fase ou do grupo de preparação, quais são as equipes? Nós temos lá a equipe precursora, tá? Que é a equipe de percussão. Nós temos a equipe de vistoria e nós temos a equipe de inteligência.
E execução? Execução nós temos a segurança avançada. Nós temos ali a que a gente chama de infiltrada, né, ou dissimulada, ou velada, porque ela vai estar ali dentro da população, dissimulada. Nós temos lá a de acompanhamento pessoal, né, aquela próxima, né, de aproximação, que é aquela acompanhamento aqui pessoal. E nós temos a ostensiva. Ostensiva. Isso numa visão, pessoal, mais ampla, tá? Isso numa visão mais ampla. Porque se a banca ela falar em teoria dos círculos concêntricos, deixa eu só voltar aqui que eu tenho espaço aqui. Aqui está a autoridade, ó, a autoridade está aqui. Então você tem ali em volta dela quem? A segurança aproximada, depois a segurança velada e depois a ostensiva. Se a banca falar em teoria dos círculos concêntricos, tá, pessoal? Cuidado que a gente fala também de teoria dos círculos concêntricos em segurança de áreas e instalações. E também, né, tem uma doutrina que cita a teoria das esferas concêntricas lá, tá, que se preocupa com a parte aérea e a parte subterrânea, além dos flancos, tá? E também da linha frontal e da linha retaguarda, beleza? Então, pessoal, aqui nesse caso aqui, o item está errado porque ele coloca em caráter, medidas de caráter repressivo, mas na verdade é eminentemente preventivo. Ah, professor, é possível ter ações repressivas? Claro que sim, principalmente quando for reagir. Né? A polícia que está ali, ou os agentes, ou a polícia judicial, polícia federal, polícia rodoviária federal, que esteja fazendo segurança dignitário, de autoridade, né? Isso que a gente chama, faz um SEG-out, vocês vão estar se preocupando em proteger a vida e não em prender aquele criminoso ali, tá? Ah, mas se der para prender, vai prender, claro, que você pode reagir e muitas vezes ele vai fugir. Então você não pode abandonar a autoridade para seguir aquele bandido para você tentar prender ele, até porque muitas vezes pode ser armadilha. Então tem que se lembrar sempre que o caráter é sempre o quê? Preventivo, mas pode ter repressão? Pode ter. Então cuidado com certas pegadinhas. Aqui a equipe de preparação, tá, pessoal, está voltada mais para o planejamento, onde vão ali identificar, né, a equipe percussora especificamente, que faz a parte do planejamento. Mas a equipe de vistoria ajuda porque num evento que a autoridade vai participar, ela vai até o local para fazer ali uma varredura todo aquele local para identificar situações que possam comprometer o evento, comprometer a vida da autoridade protegida. E a equipe percussora ela faz todo esse planejamento de itinerário, né? Vendo lá o itinerário que vai percorrer, vendo os pontos críticos, os pontos de apoio, classificando o itinerário principal, alternativo e eventual. Então, toda a equipe de preparação. E a de inteligência fica acompanhando, né? Trabalhando ali situações que eles possam descobrir que existem pessoas, né? Principalmente movimentos em redes sociais, por exemplo, que estão combinando de ir lá, de fazer, né, aquela algazarra, enfim. Então ele acompanha tudo isso, né, de uma forma de um trabalho mesmo de inteligência. E aqui a equipe de execução, você tem aquela equipe avançada que vai à frente ali, né, vendo se o itinerário está legal, se vai ter que mudar, tudo se comunicando com quem? Com a equipe aproximada, que essa aqui é a equipe de pessoal. Então, a equipe aproximada, ela se desloca junto com a autoridade. E a equipe avançada já está à frente, verificando possíveis situações hostis. Quando a equipe aproximada, chegar até o local do evento, vai se juntar com a equipe avançada. A equipe avançada vai se juntar, reforçando mais ainda a segurança aproximada. Porque lá no local já tem a equipe dissimulada, que a gente chama de ação velada, né? Que é a equipe velada, que alguns chamam também, que é também infiltrada lá na população, que está ali justamente buscando situações hostis. E cuidado, tá, pessoal? Que eles não vão agir de forma descaracterizada, porque agir de forma descaracterizada é agir de forma secreta. Mesmo agindo de forma velada, mesmo assim, eles estão ali em caráter, né? Ou seja, exercendo uma atividade de forma caracterizada e não descaracterizada, que é uma pegadinha aí das bancas. E a ostensiva, professor? A ostensiva é o apoio do Estado, né? Policiamento fardado, policiamento
ostensivo que se encontra naquele local para dar o apoio ali naquele local. Então, essa aqui é a visão, né, mais completa de segurança, de formação de equipes, mas às vezes a banca ela só vem com aquela mais simples, que é a teoria dos círculos concêntricos. Segurança aproximada, velada e ostensiva. Fechou? Tranquilo? Bora para cima, vamos lá. Vamos embora, pessoal. Até aqui tranquilo, tá bom? Tá rápido, tá devagar? Deixa o feedback aí. Julgue o item abaixo com base na segurança de dignitários. A segurança aproximada é composta de elementos especializados distribuídos nos locais do evento ou itinerários da autoridade com trajes adequados à área e infiltrados na população com a finalidade de detectar qualquer hostilização ou atentado, pessoal. E aí? Isso é papel? Não, isso é papel de quem, pessoal, né? Ele mistura, tá vendo? Ó, locais de evento, itinerário, traje adequado, infiltrados, pessoal. Se está infiltrado, aí é velada, né? Tá bom? Aí é velada. Se ele coloca que é um trabalho preventivo, né, executado à vista da população, né, ou seja, com elementos fardados, aí seria ostensiva. Então, aqui está errado. Vamos seguindo, avançando. Outra aí. A segurança das pessoas pode ser geral ou institucional. Geral ou institucional, a operação da segurança das pessoas pode ser desencadeada de forma caracterizada ou descaracterizada. Perfeito, né, pessoal? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Está aí, tá? Então, isso aqui muito tem a ver com um grau que a gente chama de grau de proteção, grau de segurança, tá bom? Então, quando eu falo de grau de segurança, eu tenho que lembrar que tem o grau de proteção, o grau de cobertura e o grau de vigilância. Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falo para vocês que PCV está para AVO, né? Lembra? PCV está... É matemática, professor? Não. PCV está para AVO. Por que eu faço isso para vocês gravarem? Porque o grau de proteção, o grau de cobertura e o grau de vigilância tem a ver, fazendo uma analogia, com segurança aproximada, com segurança velada e com segurança ostensiva. Então, se a banca citar grau de proteção, eu já sei que eu estou falando de segurança aproximada. Se a banca citar grau de cobertura, eu já sei que ela está falando o quê? De segurança velada. Agora, se ela citar grau de vigilância, eu já sei que é ostensiva. Então, sempre lembrando que PCV vai estar para AVO e você não vai mais esquecer esse tópico aí. Vamos seguindo, pessoal. Vamos avançando aqui. Cadê? Vamos lá. Julgue o item abaixo com base aí na segurança de dignitários. Operando de forma descaracterizada, os agentes ocultam parcialmente essa sua condição e atuam secretamente direcionados para a prevenção, evitando, salvo em situações extremas, o envolvimento direto em ações ou reações, tendo em vista manter-se incólumes. E aí, meus amigos, nesse caso aí, né, ele está dizendo que operando de forma descaracterizada, os agentes ocultam parcialmente. Quando eles atuam descaracterizado, pessoal, eles atuam secretamente, tá? Então, os agentes ocultam completamente, pessoal. Ocultam completamente, nada de parcialmente. Muito cuidado com isso. Diferente da forma caracterizada, né? Que os agentes eles vão atuar de forma ostensiva ou velada. Se falar caracterizada, vai agir o quê? De forma ostensiva ou de forma velada. Lembra que eu falei? Por estar velado, não tira o quê? A sua característica. Agora, se ele atua descaracterizado, os agentes vão atuar o quê? Secretamente, tá? Secretamente. Então, eles ocultam completamente a condição. Vamos lá, pessoal. Avançando aí. Outra aí, ó. O que ele diz aí? A formação em linha retaguarda. A formação, aqui já está falando das formações, né, de segurança lá, agindo lá. A formação em linha retaguarda na segurança de um dignitário é a formação utilizada quando os flancos estão protegidos, a frente está livre e há necessidade de resguardar a retaguarda do dignitário. E aí, pessoal, é ou não é essa situação? Sim.
Porque se fosse aqui, ó, aqui está falando formação linha retaguarda. Então, você tem um agente aqui, que é o mosca, né, que fica um pouco atrás e à frente, perdão, um pouco atrás com o braço ali no ombro. Esse aqui que vão ficar um pouco à frente do mosca. E então, eu estou formando aqui uma linha retaguarda, tá? Agora, se fosse uma linha frontal, esse aqui continua na posição do mosca. Não esqueçam disso, que ele sempre tem que ficar a distância de um braço, e esses aqui vão ficar à frente. Pode até colocar mais um aqui, tá? Mais um aqui, formação com 4. Normalmente são 4 nesse tipo de formação ali. Fica aqui a linha frontal e o mosca, lembra sempre da posição do mosca, tá, pessoal? Que o mosca, ele está ali justamente para fazer o quê? A retirada imediatamente da autoridade, caso tenha algum sinistro. Aí você tem outras formações, né? Formação em cunha. A formação em cunha, a autoridade está aqui, tá? Então, você tem uma formação aqui onde, tá vendo? Os agentes estão protegendo. Então, isso é formação em cunha. Porque se ele põe cunha aberta, né? Vou botar aqui no caso, ó, se ele põe cunha aberta ou em V, então é a que a gente chama a formação que dá maior visibilidade para a autoridade, tá? Seria em V ou cunha aberta, então é uma outra formação. E a losango é simplesmente fechando, tá? Fechando e colocando um agente mais à frente, onde você tem proteção dos flancos, frontal e retaguarda. Então, seria uma formação mais segura. Mas existe uma, aqui o item está correto, tá? Só voltando aqui para mim. Existe uma que é mais segura do que essa losango, que algumas doutrinas não citam, poucas, né? Então, muitas dessas informações, muitas dessas doutrinas, elas vêm de fora e são adaptadas aqui no Brasil em algumas obras aí, tá? Agora, pessoal, existe uma formação que se chama israelense ou em S. Essas aqui que eu mostrei para vocês pode ser em 4, mas pode ser em 5? Pode, mas o mínimo aqui em regra são 4, tá? São 4. Mas a israelense, a em S, não dá para fazer com 4, tem que ser no mínimo 5. Então, se a banca colocar lá que existe uma formação que exige no mínimo 5 agentes, que é o que torna mais seguro o agente, essa formação, ela é em, lembra lá? Ela é em em S ou israelense. A losango, ela é diferente, tá, pessoal? A losango, ela é diferente aí. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, bora para cima. Vamos para a nossa próxima questão. Dá uma olhadinha nessa questão aí enquanto que eu bebo uma água aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, olha aí a questão. As dependências e ambientes podem ser entendidos como pequenos espaços determinados dentro das instalações. Então, aqui já começa a falar sobre segurança de áreas e instalações, né? Então, as dependências e ambientes podem ser entendidos como pequenos espaços determinados dentro das instalações. Então, você tem aqui, ó, né? Você tem as áreas serão protegidas, tá? Você tem aqui as instalações, que inclui aqui, por exemplo, pode ser um muro aqui, professor? Pode, porque aí dentro você vai ter o quê, pessoal? As dependências, tá bom? Então, as dependências, como ele cita aqui, olha o que ele diz aí, né? Que as dependências e ambientes pode ser entendido pequenos espaços, olha aqui, ó, dependências e ambientes, dentro das instalações. Onde estão as instalações? Estão aqui. As áreas grandes espaços dentro dos quais se edificam as instalações. Então, as áreas, o que ele está dizendo aqui? As áreas, grande espaço, onde ficam o quê? As instalações. Até aqui, ok. Ambas recebem cuidados e prioridades diferentes em termos de ações de segurança, as quais definirão o perfil de sua importância para o negócio. Então, exatamente isso. Não tem como você fazer segurança sem estudar o impacto, o que você precisa proteger, qual é a sua finalidade, qual é a situação naquele local.
Então, não dá para eu montar um plano de segurança, né? Falando aí de planejamento de segurança, que também é um item do edital de vocês, não tem como eu falar em planejamento de segurança, principalmente ditando políticas lá no planejamento estratégico, para que isso possa ser implementado pelo planejamento tático, executado pelo planejamento operacional, se eu não sei ali o que realmente eu tenho que proteger. Será que são materiais muito sensíveis? Materiais não sensíveis? Às vezes a proteção é mínima, porque é um espaço público, mas é um espaço de visitação. Ok? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tem as suas áreas sensíveis e tem suas áreas mais livres, né? Mesmo sendo dentro das instalações, onde pessoas poderão visitar, vão ser identificadas, é claro. Mas, por exemplo, tu vai lá, não tem detector de metal. Mas se você vai dentro num tribunal de justiça, já tem ou não tem detector, né, de metal? Tem detector de metal. Então, o controle de acesso e saída ele é mais rígido. Então, isso tudo vai depender de cada órgão, tá bom? Então, aqui é uma questãozinha boa, item correto aqui. Vamos seguindo. Outra aí, pessoal, vamos lá. Julgue o item abaixo com base na teoria dos círculos concêntricos na segurança de áreas e instalações. Vamos seguindo. As seguranças classificadas como excepcionais são áreas e instalações de elevada sensibilidade ou periculosidade, cujo acesso é restrito a pessoas íntimas e institucionalmente envolvidos nas atividades aí desenvolvidas. Local onde são tratados conhecimentos cujo acesso normalmente exige credencial o quê? Secreto, pessoal. E aí? Aqui nesse caso, lembra lá, se você tem, né, uma segurança excepcional, aqui vai exigir o quê? Credencial ultra secreto. Se você tem uma segurança elevada, aí sim entra aqui somente credencial secreto. Se você tem uma segurança mediana, aí nesse caso a credencial é confidencial. Se você tem uma segurança rotineira, aí a credencial é reservado. E se você tem uma segurança periférica, aí você não há credencial, tá? Então aqui envolve aquela parte de teoria dos círculos concêntricos. Você tem aqui segurança elevada, segurança excepcional, segurança elevada, você tem segurança mediana, segurança reservada e, como último aqui, a segurança, tá, periférica, onde são áreas livres, agora tem que tomar cuidado com essa periférica aqui. Por quê? Porque, pessoal, aqui são isentos de sensibilidade ou periculosidade, tá? Já vi questões assim. Fato das áreas livres, que são áreas periféricas, terem reduzida sensibilidade e periculosidade, exigem credencial simples, né? A banca consegue criar uma situação que torna a questão bonita, né? A fala, né? Bonita, e o aluno vai e cai em pegadinha. Então, tem que saber se tem sensibilidade ou não. A maioria tem? Tem. Só que algumas sensibilidades, né, mais elevadas, como mais excepcionais, né, como a segurança excepcional, mais elevadas com o próprio nome, fala reservada. O que a banca normalmente gosta de cobrar, pessoal, são essas duas aqui, ó, mediana e a rotineira. Por quê? Porque elas têm nomenclaturas de credencial que não leva a entender, né, que existe ali uma sensibilidade, tá? Então, muita atenção nessa teoria dos círculos concêntricos. Ah, professor, a minha banca faz muito isso? Não, não é comum. Existem bancas mais complexas não, que são mais especialistas. Na verdade, existe uma banca que ela é muito especialista nessa parte de segurança de área de instalações, que é a FCC. Mas a banca de vocês já cobrou também teoria dos círculos concêntricos? Sim, tanto na parte de segurança dignitária como na parte de áreas e instalações. Então, fique atento a esses detalhes aí. Bora para cima, vamos lá. Seguindo. Julgue
O item abaixo, com base na segurança de áreas e instalações. Pontos críticos são determinadas áreas e instalações que podem sofrer danos reais que provoquem perdas. Pessoal, aqui é a questão de pontos críticos e pontos de risco, tá? Voltado para a segurança de áreas e instalações. Então, pontos críticos são determinados realmente que podem sofrer danos reais que provoquem perdas. Aí a doutrina, que está certo, cita lá, por exemplo, um CPD, que é um Centro de Processamento de Dados. Aqui. Mas temos o ponto de risco. Aí, ó, por si mesma. Quando aparecer essa palavra, por si mesmas, né? Então, aqui, pessoal, por si mesma, já diz que essas áreas, né, ou instalações, tá, constituem aí riscos ou ameaça contra um ativo, né, da própria empresa. Então, aqui, pessoal, sempre aquela história do depósito inflamável que, por si só, já traz um risco para a instituição. Então, a gente leva a consideração como ponto de risco. E pontos críticos já seriam ali uma questão de que há possibilidade de sofrer danos reais que provoquem perdas, tá? Como exemplo lá do Centro de Processamento de Dados. Então, cuidado quando a banca fala sobre pontos críticos como pontos de risco, porque existe ali também algumas doutrinas que classificam pontos críticos como áreas sensíveis e pontos de risco como áreas periculosas, tá? Então, se a banca fizer esse comparativo, pontos críticos são normalmente áreas sensíveis e pontos de risco são normalmente áreas periculosas. Então, vamos seguindo. Vamos lá. Outra aí. Pessoal, estou aqui olhando aqui no fórum, aqui no chat, até agora, tranquilo, não estou vendo ninguém perguntar, ninguém falar nada, então vou continuar no ritmo aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Se não está reclamando, se não está falando, é porque está bom. Vamos seguindo, pessoal. Julgue o item abaixo com base na segurança de áreas e instalações. Os arredores de uma empresa deve ser também proteção. Acho que aqui deve ter também proteção, mas tudo bem. Pois são os vizinhos menos próximos, ou seja, aqueles cuja proximidade relativa faz com que exerçam influência indireta sobre a atividade institucional e, consequentemente, sobre as ações da segurança de áreas e instalações. Pessoal, então aqui está correto porque a vizinhança são os mais próximos, tá? Esses a gente tem que nos preocupar bastante. Porque existem muitos prédios, pessoal, que são prédios públicos que são colados com outros prédios. Então, às vezes, você montou um planejamento de segurança de proteção do teu prédio, mas será que pelas laterais, lado direito ou lado esquerdo, ou pela parte de trás, que também pode estar grudada com outro prédio, será que ali há segurança? Será que não há possibilidade de existirem pontos vulneráveis? Porque dentro daquela teoria do crime, lembra lá? A gente não pode atuar no motivo, porque a gente não sabe, né, qual é o motivo do criminoso, muito menos a gente não sabe a técnica, se ele é um especialista em cavar túneis subterrâneos, ou então de escalar prédio, enfim, a gente não sabe se é uma MacGyver, né? Isso a gente não sabe. Mas tem a oportunidade. E é na oportunidade em que nós, que somos da área de segurança, temos que agir. Porque aqui, muitas vezes, vão existir os chamados pontos vulneráveis, né? As áreas vulneráveis que você vai ter que trabalhar ali. E ali, pessoal, existe uma área de risco. E esse risco, muitas vezes, puxando um pouco da análise de risco, ele tem que ser o quê? Tratado. E se você identificou aquele risco para a instituição, você vai tratar esse risco ou eliminando, se for o caso, né? É difícil, às vezes, muitas vezes, eliminar um risco, mas você pode mitigar, que é reduzir, né? Reduzir situações que possam ocorrer naquele local ali. Pode transferi-lo, mas não seria o caso, né, de transferir. Existem situações mais específicas que a gente vai transferir nesse caso. Ou até mesmo aceitar, porque você percebe ali que não há, né, apesar de ser um ponto de risco, não há grande impacto, porque se a pessoa entrar no prédio ali, é uma área que ele não vai ter acesso, é uma área, de repente, que está dentro da área das instalações, mas é uma área que já tem um controle dos agentes, né, de vigilância, e é uma área que não há
sensibilidade, não há nada que possa impactar ali, entendeu? Mesmo sabendo que a pessoa pode, às vezes, entrar para aquele local. Então, são situações que você vai tratar aquele risco ali, encontrando um ponto vulnerável que passa a ser um risco para a instituição. Tranquilidade? Bora para cima, vamos lá. Seguindo. Outra aí, pessoal. Segurança ativa de uma organização consiste em ações ou atividades da segurança de áreas e instalações com caráter eminentemente defensivo, tomadas contra ameaças ou riscos potenciais ou reais. O que vocês acham quando já li esse iniciozinho, pessoal? Eminentemente defensivo ou ofensivo? Eminentemente ofensivo, então já está errado. Agora, olha só, vamos lá, isso aqui é um ponto interessante. Se a segurança ela é ativa, vai ter caráter eminentemente ofensivo, mas deixa de existir ali, vai deixar de existir um resquício defensivo? Claro que não. Mesmo assim, há a possibilidade de existirem, né, situações aplicadas para questões defensivas. Mesma coisa quando eu falo de segurança passiva. É eminentemente ofensivo, mas vão deixar de existir situações aplicadas de forma ofensiva? Claro que não. Então, tem que ver o que está mais presente. Aqui é uma questão conceitual, mas às vezes a banca ela traz exemplos, situações hipotéticas, e a banca de vocês ela é expert nessa parte de criar situações hipotéticas para você interpretar, para você analisar. Então, você tem que ver se é caráter eminentemente ofensivo, é segurança ativa. Se é caráter eminentemente defensivo, é segurança passiva, tá? Então, tem que ficar atento aí na hora que ela criar uma situação hipotética. Vamos lá, pessoal, mais uma questão aí para a gente analisar. Para que uma empresa não tenha problemas com sinistros, é importante que tenha uma segurança absoluta e que o sistema de proteção deve estar alinhado com os objetivos do chefe da segurança. E aí, pessoal, você acha que o chefe da segurança, os objetivos são do chefe da segurança ou da empresa? Os objetivos, meus amigos, eles são institucionais. Eles vão estar traçados dentro do planejamento estratégico que vai determinar o quê? A política, né? A política institucional, né? Falando-se de segurança. Então, os objetivos não são do chefe. O chefe está ali justamente para trabalhar, para supervisionar, para orientar dentro da política da instituição, do órgão, e não na demanda dele, entendeu? Então, aqui, nesse caso, o item deixou a desejar. Vamos lá, outra aí na tela. Vamos passando aqui. Mais uma. Vamos lá, pessoal. Para que uma empresa não tenha problemas... Essa aqui acho que é repetida, né? É a mesma coisa, está duplicada. Está errado, a gente já viu que não é o objetivo aqui. Vamos para a próxima. Olha aí, acabamos de falar sobre isso, vai ficar fácil agora a gente matar essa questão aí. O triângulo do crime tem seus vértices representados pela motivação do criminoso, perfeito, a técnica por ele utilizada e a oportunidade por ele encontrada para perpetrar a ação criminosa. Isto significa que, para que o crime se consuma, de fato, é necessário que haja a motivação, a técnica correta e, principalmente, a oportunidade. Exatamente, tá, pessoal? Exatamente. Agora, eu posso atuar... Aqui está correto, tá? Aqui está correto já. Mas eu posso atuar na oportunidade? Claro, tá? Eu posso atuar, né, aplicando ali recursos que vão realmente trazer efeitos psicológicos para... aqui eu vou aplicar recursos. Eu estou falando de segurança de áreas e instalações. Então, ali você tem vários tipos de recursos que você pode aplicar, como tecnológicos, como recursos físicos, né? Enfim, que podem ali criar efeito psicológico inibitório,
tá? Pode prover o tempo de resposta, né, para você poder ali chegar a tempo ali em caso de uma tentativa de invasão, né, retardar lá, né, nesse caso que eu falei, o tempo de ação do invasor. Então, são situações que você pode trabalhar, né, naquele ponto mais vulnerável que passa a ser uma oportunidade dentro do triângulo do crime. Então, o item aqui está correto. Vamos lá. Outra aí também muito interessante, a parte de iluminação, né? Julgue o item abaixo com base na segurança de áreas e instalações. A iluminação ofensiva é quando o sistema de iluminação trabalha de dentro para fora. Então, ó, ofensiva, ele está dizendo que é quando trabalha de dentro para fora do empreendimento, de forma a ofuscar a visão de quem está fora para observar dentro do empreendimento e ainda melhora as condições de segurança no perímetro, pessoal. E aí? Exatamente, aqui é ofensiva, então você está de dentro para fora, tá? Agora, a defensiva, pessoal, nesse caso aí, tá? Ela é diferente, ok? Ela é diferente. Por quê? Porque a defensiva, ela privilegia porque ele está falando aqui da ofensiva, né? A defensiva, ela privilegia as instalações internas, tá? Ou seja, as áreas adjacentes do edifício, onde fica mais visível de dentro para fora, os ambientes, tá? Fica mais visível. Aqui ela vai agir de dentro para fora, porque você tem um prédio aqui. Então, ela é ofensiva, né? Ela vai acionar aqui, por exemplo, você tem um holofote, ao se aproximar do portão, ele vai acender. Então, você está agindo de forma ofensiva. Se esse holofote está para dentro, né, ou está dentro lá do prédio, da instituição, aí eu estou agindo de forma defensiva. Então, da forma que ele colocou aqui, está correto. Seguindo. Vamos lá, outra questão aí. Os sistemas de segurança eletrônico atuais compõem-se normalmente de 3 partes. Isso aqui já caiu várias vezes em prova, tá, pessoal? Não foi uma, não foram duas, não foram 3, foram várias vezes. Então, pode cair de novo? Claro. Pode até vir de uma forma mais detalhada. Então, os sistemas de segurança eletrônico atuais compõem-se normalmente de 3 partes. Na verdade, se pegar a doutrina mais moderna, você pode até incluir mais algumas partes aí, desmembramentos. Mas, em regra, é isso. Um sensor, né, que vai acusar, tá? O sensor aqui ele vai acusar. Uma central de processamento, pessoal, que vai receber e interpretar. Recebe e interpreta. E tem uma central de monitoramento, tá? Que justamente o próprio nome já fala, tá? Então, são centros de operações, tá? Os centros de operações, centros de operações. Então, essas centrais de monitoramento é que vão estar ali monitorando, né, o que foi alertado. Então, o sensor, ele identifica, pode ser qualquer tipo de sensor, tá? Infravermelho, sensor sísmico, o que for. Qualquer tipo de sensor. Então, a central de processamento aqui nesse caso, ela vai receber os sinais emitidos pelo sensor e vai, né, nesse caso, acionar, vai ter reações ali, programações, como ligações telefônicas para a área de segurança, como alarmes, né, ou seja, questões sonoras, vão estar dando ali aquele alarde todo, comunicando possivelmente uma invasão. E a central de monitoramento vai estar ali acompanhando, porque ela já foi, nesse caso, notificada aí pela central de processamento, tá? Então, quando a gente fala de segurança eletrônica, basicamente é isso. São 3 partes: sensor, uma central de processamento e uma central de monitoramento. Então, o item aqui correto. Vamos seguindo. Avançando. Agora aqui, a gente começa a falar aí um pouco, né, pelo que ele está falando ali, de atividade de inteligência. Pessoal, quando eu falo de atividade de inteligência, a gente tem que lembrar que no Brasil existem regulamentações. Lei 9.883, tá? Trabalha aí a lei que, na verdade, cria o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, onde temos vários órgãos que fazem parte do SISBIN, só que existe o órgão central, que é a Agência Brasileira
de inteligência, que é a BIM. Além disso, pessoal, eu tenho ali controles, né, controles específicos. E muito cuidado, quem faz o controle externo no Brasil não é o Senado e nem a Câmara, é o Poder Legislativo. E as bancas gostam de colocar que é o Senado e a Câmara. E a atividade de inteligência, ela abrange também outras atividades, como, por exemplo, a contra-inteligência. Então, no Brasil, quando você institui, né, a atividade de inteligência, existe uma questão legal de ter ali conceitos específicos sobre a atividade de contra-inteligência. E a contra-inteligência nada mais é do que ações que vão neutralizar a inteligência adversa. Então, se você tem um órgão e tem outras pessoas fora do Brasil ou dentro do Brasil querendo, né, entrar no órgão por alguma informação, em busca de informação específica, em busca de quando a gente fala até de inteligência competitiva, em busca de, vamos dizer assim, de planos específicos daquela empresa, como que aquela empresa vem se expandindo, vem crescendo, fórmulas de produtos, isso aí é inteligência competitiva. Então, a inteligência ela não é só para a questão, né, dos órgãos públicos, existe também a chamada inteligência competitiva. Mas quando a gente fala na prova, a banca até pode cobrar alguma coisa de inteligência competitiva, como já caiu. Mas quando a gente fala na prova, né, a gente sempre trabalha com o órgão público, porque a gente está falando da inteligência numa questão de planejamento, porque ali o agente, seja um analítico ou o operacional, porque o analítico ele faz análise dos materiais, ele está lá dentro da instituição. E o operacional muitas vezes está atuando em campo, né? Está atuando em campo. Por isso que às vezes eu falo para o aluno, tem os princípios gerais da inteligência, tem os princípios do agente analítico e tem os princípios do agente operacional. Seja o analítico operacional, o que eles estão fazendo? Eles estão levantando informações para os tomadores de decisão, que alguns colocam como chamados stakeholders. Então, a inteligência, ela, na verdade, ela coleta, né, dados e esses dados ali vão chegar o que nós chamamos de conhecimento. E esse conhecimento é para entregar para as autoridades para que eles possam tomar as suas decisões. Já a contra-inteligência é para neutralizar a inteligência adversa. Mas, professor, você falou de coleta de informações. Como que isso acontece? Essa coleta de informações, elas podem vir de fontes primárias ou fontes secundárias. As fontes primárias são fontes humanas. São fontes que são ali, né, muitas vezes entrevista, muitas vezes conversas com pessoas. Então, ele está obtendo informações de fontes humanas. Já as fontes secundárias são várias, né? Fontes secundárias você tem as tecnológicas, né? Você tem aí a de bancos de dados, você tem fontes que são ligadas aí a redes sociais. Aí vem a doutrina classifica, né? Porque se uma fonte é primária, é humana, eles chamam de umint, tá? Agora, se uma fonte é tecnológica, que se divide ali em várias outras situações, a gente chama de tech-int. Mas pode ser uma fonte aberta, como rede social, né? Como Facebook, Instagram, essas outras fontes, né, que são própria pesquisa em Google. Então, isso se chama OSINT, são fontes abertas. Tá? Você já ouviu falar em IMINT, né, de imagem, GeoInt, de referenciamento da parte de geoespacial, né? Ou seja, você captar. Que mais que eles falam também? Tem também, além de imagem, além de geoespacial, você tem, tem também de fontes que podem ser fechadas, né? Fontes que podem ser fechadas ali, que vão exigir autorizações judiciais, mas você vai aplicar tecnologias, mecanismos tecnológicos para poder captar, como escuta telefônica, como também captação de som em ambiente. Então, isso tudo vem da tech-int, que é um desmembramento. Tá? Algumas doutrinas colocam tudo de uma forma só. Só que eu prefiro adotar a doutrina da Agência Brasileira de Inteligência, que foi atualizada em final de 2023, porque são fontes mais seguras até para você entrar com recurso, caso seja necessário entrar com recurso numa questão, tá bom? Então, vamos matar essas questões aqui para a gente aí aprofundando. Vamos lá. Então, as fontes humanas,
envolve o recrutamento de pessoas que têm acesso a informações relevantes. Então, a gente está falando de um MINT aqui, né? Especificamente de um MINT. Aí, o que ele diz mais aqui? São fontes primárias, tá? São fontes primárias nesse caso aí. Aí, o que ele diz aqui? Isso pode incluir agentes de campo, informantes, denunciantes, diplomata, entre outros. Essas fontes podem fornecer informações valiosas, mas também apresentam desafio em termos de verificação e confiabilidade. E aí, pessoal? Nesse caso aí, né? O que a gente pode falar aqui? Né? Porque ele fala, as fontes envolvem recrutamento de pessoas que têm acesso relevante. Isso pode incluir agente de campo, beleza até aqui. O que mais? Informantes aqui também, denunciantes, diplomatas, entre outros, né? Então, tem isso. Essas fontes podem fornecer informações valiosas, mas apresentam desafios em termos de verificação e confiabilidade. A princípio, eu não vejo problema não, tá? Conceitozinho mais restrito, mas eu entendo como item aqui, como um item correto. Não vejo problema não, porque ele fala de fontes humanas, tá? Ele fala de fonte humana aqui. Então, porque se fosse ali TechInt, tinha que envolver a coleta e análise de informações técnicas, né? Como dados científicos, tecnológicos, engenharia. E aí você tem outras, né? SIGINT, que é de sinal, conforme eu falei, MINT, que é de imagens, tá bom? Então vamos seguindo aqui, vamos avançando. Item correto. Vamos lá. Próxima questão. Quanto à origem, as fontes de coleta podem ser abertas. Se ela é aberta, ela é o quê, pessoal? Como que eu classifico ela, né? Que são disponíveis publicamente. A gente chama de OSINT, fonte de código aberto, ó, OSINT. Pessoal, por que eu estou botando essas nomenclaturas? Porque a banca de vocês já cobrou isso, tá? Não estou aqui tentando inventar, tentando gastar, nada disso. Porque a banca de vocês já fez questões falando somente isso. Uma fonte, falava assim, uma fonte IMINT, né? Uma fonte SIGINT. SIGINT é o quê? Sinais. IMINT, imagens. Só lembrando aí, o próprio nome já fala. Já influencia, né, na palavra. Vamos lá, então. Quanto à origem, as fontes de coleta podem ser abertas, que são as pessoas, organizações. Aí aqui já vejo problema. Por quê, pessoal? Porque ele disse que podem ser abertas, né? Abertas, aí ele já coloca as pessoas. Quando fala de as pessoas, coleta de pessoas, recrutamento de pessoas, aí nesse caso é o MINT, já vejo problema, tá bom? Já vejo problema. Aí ele fala organizações, documento, porque a OSINT, ela pode ser aí voltadas aí para, que ele fala fontes abertas, né? A gente tem que falar sempre o quê? De redes sociais, podemos falar em sites de internet, relatórios de governo que são publicados, né? Então aí sim, que já são abertos, mas nesse caso aqui já vejo que foi prejudicado, tá bom? Vamos seguindo aqui. Outra aí. Embora sigilosa, a atividade de inteligência deve ser submetida a controle interno e externo. Está correto? Tem que ter controle interno e tem que ter controle externo? Tem. Vamos seguindo. Sendo o mais transparente possível. Uma conduta ética protege o elemento de operações, promovendo o desempenho correto e digno de seus profissionais. Nesse sentido, o planejamento e a execução operacional devem observar 3 regras. Quais são as 3 regras? A adequabilidade, que é justamente os meios e técnicas que foram escolhidos, tá? Imprescindibilidade, nesse caso aí são os meios e técnicas operacionais, né, que traz aí o cumprimento de objetivo de ação sigilosa, e a proporcionalidade, que nesse caso também são os meios e técnicas. Nesse caso aí que ele fala proporção, pessoal, é justamente que são estritamente necessários, tá? Então, essas regrinhas têm que ser respeitadas mesmo. Adequabilidade, imprescindibilidade e proporcionalidade. Então, o item aqui também está correto. Seguindo. O princípio da segurança determina que todas as ações da atividade de inteligência devem estar submetidas à supervisão
que deverá garantir a conformidade de seus meios e a correta finalidade de sua aplicação, né? Ele não cita o princípio, né? A questão aqui ficou faltando ali o nome do princípio. Qual o princípio? O princípio da segurança? Na verdade, aqui está errado, porque existe realmente o princípio da segurança, mas na verdade seria o princípio do controle. Controle. Porque você tem o princípio do controle, que é o que ele cita aqui. O princípio da segurança, pessoal, vocês vão aplicar a adoção de medidas que são medidas que realmente vão garantir ali, né, vão salvaguardar, né, os conhecimentos produzidos ali. Então, aí seria segurança. Porque o controle, ele já é mais abrangente. Ele fala o quê? Submetido à supervisão, tá vendo? A segurança, tudo que você produz, existe uma salvaguarda daquele material que você está ali, o quê? Produzindo. Então, aí, nesse caso, o item deixou a desejar. O item está errado, que não seria princípio da segurança, mas sim princípio do controle. Aí tem outros princípios gerais, né, como o princípio da objetividade, da oportunidade, da simplicidade, que são princípios ligados à questão da atividade de inteligência. Vamos lá que tem mais aqui. Além desses princípios gerais, cada elemento constituinte da atividade de inteligência tem princípios que norteiam suas práticas. O elemento de análise deve desenvolver suas ações orientado pelos princípios gerais, né, que são aqueles que nós falamos ali, da atividade de inteligência, bem como pelo grupo de princípios próprios do ofício analítico. Ó, pessoal, ofício analítico. E quais são esses, né, do ofício analítico? Amplitude, imparcialidade e reflexão crítica? Exatamente, tá? Exatamente, porque o amplitude, ali, pessoal, está ligado à questão de abrangência necessária, né? Ou seja, você vai aqui trabalhar com uma abrangência que possa ser necessária para o seu trabalho, né? Que são os dados, análises, né, dos dados abordados com a abrangência necessária para que você possa ter a informação e chegar ao conhecimento ali. A imparcialidade, o próprio nome já fala, tá? Que ali tem que ter o quê, pessoal? Isenção, pessoal. Isenção, tá? Imparcial. E a reflexão crítica, né? O princípio da reflexão crítica aqui é justamente ali a pessoa sempre agir com alta criticidade sobre o entendimento dela. Então, por isso que faz uma reflexão crítica do que ela está analisando. Por isso que fala princípio analítico. Aqui é o agente, o analista, tá? Que na área de inteligência, em regra, tem aquele analista que atua por trás, que faz análise daqueles materiais, daqueles dados coletados, e tem um agente operacional, que é aquele que vai o quê? Em campo. Então, aqui são os princípios específicos. Gravem isso. Amplitude, imparcialidade e reflexão crítica. Porque existem outros, né, que são operacionais aí, que a gente já falou também. Vamos seguindo, pessoal. Vamos lá. A classificação pela origem do dado diferencia a produção do conhecimento pelas características das fontes onde provém os dados. São 3 as categorias dessa classificação. Então, você tem lá fontes humanas, inteligência de fontes técnicas e de fontes abertas. Essa é a regra? É a regra. Lembra que eu falei para vocês? Humanas são fontes primárias. As fontes técnicas a gente pode subdividir, tá? Porque não existe um rol taxativo, mas o que você pode colocar aqui? Você pode botar o SIGINT, que é o de sinais, tá? Você pode botar o IMINT, que é o de imagens, o GeoInt, que eu falei para vocês, ó, GeoInt, que é geoespacial, e você tem o MASINT, tá? Que seria aí que muitos não conhecem, que é voltado ali para mensurações específicas ali na parte de inteligência. Todas elas vêm de onde? Das fontes técnicas. E as fontes abertas são o que nós chamamos de OSINT, tá? Ou Open Source Intelligence, né? Que seria chamado OSINT, que são as abertas. Não tem esse aqui não, tá? É mudo. Saiu, na hora que eu escrevi aqui, saiu OSINT, tá? Que é justamente de fonte aberta. Então, quando ele faz a classificação inteligência de fonte humana e fontes técnicas e fontes abertas, o item prevalece correto aqui. Vamos seguindo. Outra aí, pessoal. A inteligência de fontes humanas, o MINT, é a inteligência realizada com base em dados obtidos de pessoas e internet. Pessoas e internet, pessoal? Pessoas sim, internet não. Internet pode vir de fontes abertas, dependendo do que ele está captando lá.
Então, aqui já deixou a desejar, item totalmente aí errado. Vamos seguindo. O funcionamento do ramo da inteligência pode ser esquematizado em um ciclo composto por 5 fases. Exatamente, você pode formar ele em ciclo? Pode, mas vamos ver. É caracterizado por ações objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir. Está correto? Está correto, né? Você tem lá objetivo, acompanhamento, informação, decisão e ação. Então, isso aí são justamente as fases, quando a gente chama de ciclo, né? Ciclo do ramo de inteligência. Então, o funcionamento do ramo ele pode ser esquematizado por ciclo, professor? Pode ser esquematizado por ciclo, sim, e possui aí essas 5 fases, que são as ações específicas de objetivar, acompanhar, informar, decidir e agir. Item aqui corretíssimo. Vamos lá. Contra-inteligência preventiva. Nunca vi isso, pessoal. Claro, a contra-inteligência, pessoal, ela possui a contra-inteligência preventiva, que vai justamente se preocupar com a antecipação e proteção de ameaças, tá? Ó, antecipação e proteção de ameaças. E tem a segurança, perdão, a contra-inteligência ativa, que se chama, quando a gente fala ativa, gravem isso aqui, ó, ativa, sempre tem que aparecer o quê? É relativa a quê, pessoal? A contraposição a ameaças, tá? Contraposição a ameaças. Já a preventiva, lembre sempre que é relativa à antecipação e proteção de ameaças. A ativa já é diferente. Então, vamos ver se ele acerta aqui. É o segmento da contra-inteligência que preconiza a adoção de medidas e procedimentos preventivos destinados a salvaguardar conhecimentos, informações, dados sensíveis e seus detentores, bem como materiais, áreas, instalações, meios de produção e armazenamentos e canais de comunicação que interessem à sociedade e ao Estado proteger. Aí sim, né? Aí sim eu vejo um conceito bom de segurança preventiva, porque aqui ele já fala, ó, preconiza a adoção de medidas e procedimentos preventivos destinados a salvaguardar. Se ele fala em algo sobre a contraposição, contrapor a ameaças, seria uma contra-inteligência que nós chamamos aí de contra-inteligência ativa. Então, a contra-inteligência por si só, ela está ali justamente para neutralizar ações adversas. Mas eu posso estar trabalhando de uma forma mais preventiva, né? Uma área protegendo mais contra ameaças. Então, eu tenho uma contra-inteligência preventiva. Mas eu posso, né, estar trabalhando mais uma contraposição às ameaças que já estão surgindo. Então, eu tenho uma contra-inteligência ativa. Seja passiva ou ativa, sempre a visão é neutralizar a inteligência adversa. Vamos seguindo aqui. Outra aí, pessoal. A proteção do conhecimento objetiva viabilizar e assegurar a cada conhecimento, informação e dado sensível às seguintes características. Então, ele está falando aqui, né, de proteção do conhecimento, né? Ou seja, você já tem o documento pronto, né, para entregar à autoridade para a sua tomada de decisão. Então, a proteção de conhecimento objetiva viabilizar e assegurar a cada conhecimento, informação e dado sensível as seguintes características: disponibilidade, integridade, sigilo e autenticidade. Justamente, tá, pessoal? Disponibilidade, né, lembra muito aqueles princípios, né, lá ligados à segurança da informação. Mas você tem lá, a disponibilidade é que justamente estar disponível, né, para a pessoa determinada, que é o princípio da utilidade, né, vamos dizer assim, que alguns chamam. Integridade, aqui é a condição de não ter sido alterado ou destruído tudo que foi produzido ali. Sigilo. O sigilo aqui é justamente ali a condição de ser revelado a pessoa, né, a pessoa que tem interesse, a pessoa que está autorizada. Então, o sigilo, só essa pessoa que vai ter o conhecimento. E a autenticidade é identificar quem produziu, né, quem expediu ali, modificou ou destruiu aquele conhecimento. Então, isso se chama autenticidade. Então, gravem essas características que são diferentes lá na parte de conceito daqueles princípios da segurança da informação, porque a gente está falando da proteção de conhecimento voltado para a atividade de inteligência. Características essas, como disponibilidade, integridade, sigilo e autenticidade. Então, o item aqui está correto. Vamos lá, seguindo.
O funcionamento da contra-inteligência pode ser esquematizado em um ciclo composto por 6 fases. Lembra lá que nós falamos do ciclo da inteligência de 5 fases? Sim. Aqui nós temos um ciclo de 6 fases, então, professor, contra-inteligência? Exatamente. Na inteligência, eu expliquei para vocês, falei que existe um ciclo lá. E o ciclo lá é qual? Objetivar, acompanhar, informar e decidir e agir. Tá? Nós falamos lá. E aqui, na contra-inteligência, qual seria o ciclo? Acompanhar, orientar, detectar, avaliar, decidir e agir. Só lembrando sempre, pessoal, que tanto o acompanhamento e a orientação, eles não param, tá? O ciclo permanece. Então, você está ali detectando, avaliando, decidindo e agindo. E, lateralmente, acompanhando e orientando. Então, são as 6 fases caracterizadas por essas ações quando a gente fala de funcionamento da contra-inteligência, que pode ser esquematizada por ciclos, tá? Então, o item aqui ficou correto também. Beleza? Voltando aqui para mim. Então, pessoal, a gente fecha aí, né, o nosso primeiro bloco com muitas informações importantes. Falamos um pouco aí de análise de risco, segurança dignitário, falamos aí de inteligência, então falamos de segurança de áreas e instalações. Olha quantos tópicos nós abordamos aqui. Então, a gente fecha aqui esse primeiro bloco e no próximo bloco a gente vai vir com mais informações. Vamos lá.